Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Marcos Rodrigues e eu estou passando por aqui para a videoaula da última lição do terceiro trimestre das lições bíblicas CPAD. Esse trimestre traz como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós estamos no encerramento, na última aula, que tem data de 29 de setembro de 2024, que traz como tema Esther, a portadora das boas novas. Vamos então ler o texto áureo, a verdade prática, introdução, tópicos e subtópicos. Lembrando que essa videoaula tem subsídios bíblicos e teológicos para auxiliar os professores e alunos da classe dos adultos. Pois bem, o texto áureo está em Esther, capítulo 8, versículo 16, que diz: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. O que podemos tirar já do texto áureo e da verdade prática? Observe que no início, quando Deus criou todas as coisas, ele disse: haja luz. Mas Adão, por causa da desobediência, fez com que essa luz se apagasse e as trevas do pecado entrou no mundo. Mas anos depois veio Jesus e disse: eu sou a luz do mundo. Então, Isaías também diz: o povo que andava em trevas resplandeceu a luz. E essa luz resplandeceu na minha vida e na sua vida. Se ela ainda não resplandeceu na sua vida que está assistindo esse vídeo, deixa a luz de Jesus resplandecer sobre a sua vida. Pois bem, vamos à introdução dessa última videoaula. Introdução. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. O que a gente pode tirar já dessa introdução? O decreto do povo de Assuero não podia ser revogado. Uma vez decretado, precisava ser cumprido. Havia apenas uma brecha, que se fosse criado um novo decreto, assim a lei era mudada. E Deus fez isso, mudou um novo decreto através de Assuero, trazendo livramento aos judeus. Você percebeu que tem algo em comum com a história do povo judeu, com a história da Bíblia e com a nossa história? Porque existe a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança, a lei, o que predominava era a morte. Na nova aliança, quando Jesus diz: esta é a nova aliança no meu sangue, predomina a vida. Então, o primeiro decreto, decreto de morte. Segundo decreto, decreto de vida. Vamos então aos tópicos e subtópicos. Esse primeiro tópico, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico, a humanidade de Esther e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã, assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias da extensão do Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse a sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Esther 8:7-8. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Como eu falei aos irmãos, já tinha tido um decreto assinado e a sentença era uma sentença de morte.
E ao longo da história do povo hebreu, eles estavam debaixo de decreto de morte. Você não lembra o povo de Israel no Egito, debaixo de um decreto de morte? Até que chegou Moisés, o libertador, e tirou o povo de debaixo de um decreto de morte. Assim éramos todos nós, estávamos decretados à morte eterna. Mas veio Jesus e nos livrou do império da morte, do império das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para as suas ações. O império da lei dos Medos e Persas, Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma, mesmo estimando muito a Daniel. Não pôde livrá-lo da cova dos leões, Daniel 6, do 8 ao 15. Em qualquer nação, todos devemos estar sujeitos às leis. Jesus deu-nos o exemplo, Mateus 22, 17 ao 21. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sobre uma Constituição que a todos vincula. Isto é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades do nosso país. Observe que até os reis mais excêntricos, até os reis mais tirânicos, eles eram sujeitos às leis do seu país. E o comentarista faz uma pontuação muito importante: ninguém pode estar acima da legislação. Mas a moldura que temos é essa, mas a realidade, o que vemos no nosso Brasil é outra. Diariamente, pessoas, ministros e tantas pessoas estão rasgando a legislação e jogando fora, não obedecendo o que está na Constituinte. E ele termina dizendo: oremos pelas autoridades do nosso país. Subtópico de número 3, o direito de defesa. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu um outro, uma espécie de contra-ordem, que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos no dia assinalado o decreto anterior, isto é, 8 do 8 ao 13. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Este é 8 do 11, 13, 9, 1, 2 e 5. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus. O temor em todos os povos, muitos chegaram a se tornar judeus. Este é 8, 17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperava. Aos inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e temiam. Esté 9, do 1 ao 4. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. 75 mil em todo o reino persa. Esté 9, do 11 ao 16. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Esté 9 e 15. O que podemos tirar de grande ensinamento desse terceiro subtópico? Todas as nossas ações geram reações. E tudo que fazemos reflete na nossa vida e na vida da nossa parentela. Observe que a atitude de Amã desferiu um duro golpe na vida dos seus filhos. É mais ou menos como Jonas. Jonas entra no barco e põe todos os marinheiros em perigo. Então, tomemos cuidado com as nossas atitudes. Tópico de número 2. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Esse tópico também tem 3 subtópicos.
Subtópico de número 1, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi uma grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para todos os judeus, as províncias, instituídas uma festa comemorativa, a festa do Purim. Amã havia lançado sorte, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Observe que coisa mais interessante. Há uma frase que diz: não há nada melhor do que um dia após o outro. O dia 13 era o dia da matança. No dia 14 foi o dia de comemorar o livramento desta matança. Para isso, estabeleceram um feriado nacional. Feriado é aquele dia importante onde aconteceu algo, um evento que marcou uma nação. Subtópico de número 2, a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa do Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo ao sair da sua pena. A instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Observe que, quando há algo muito importante, Deus fazia questão de registrar. Existiam outras coisas importantes que o próprio povo judeu registrou, como calendário. O calendário ele é feito antes do ano virar e são marcadas as datas importantes. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem registrado as datas importantes na sua vida? Você tem registrado o dia da sua conversão? Você tem registrado na sua mente o dia do seu novo nascimento? Você tem registrado na sua mente o dia em que você foi batizado? Você tem registrado na sua mente o dia do batismo, o Espírito Santo? São datas importantes que todos nós precisamos deixar marcado nos nossos calendários. Pois bem, subtópico de número 3, a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esté 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era o seu primo. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita, Esté 8:2. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã, Esté 10:3. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. O que podemos tirar de ensinamento aqui desse terceiro subtópico? Não fazemos nada, ou não façamos nada, pensando em galgar posições, mas tudo o que fazemos tem que ser, precisa ser, para a glória do nome do Senhor. Observe que tudo que Mardoqueu fez não esperava recompensa. Esté, como prima de Mardoqueu, também não desejou colocar em uma posição por ser parente, mas ela esperou o tempo de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus na sua vida. Pois bem, já estamos indo para o final da videoaula no tópico de número 3, que tem também 3 subtópicos. Tópico de número 3 diz: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Subtópico de número 1, uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputar a inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito e obediência e honra ao seu primo, Mardoqueu.
Ele a havia criado como filho, na condição de rainha, sob ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como dirigia e honrava Assuero, constatava com atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Esse primeiro subtópico nós precisamos tirar a seguinte lição. Você já entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Deus te coloca em um lugar alto para ajudar quem está embaixo. Deus te coloca em uma posição de destaque para ajudar aqueles que não estão em destaque. Deus coloca você perto da porta para abrir portas para alguém. Deus te dá recurso para ajudar alguém que precisa de recurso. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Subtópico de número 2. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que vista instalar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo, ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Ok? Nesse segundo subtópico, nós podemos dar ênfase à guerra que existe entre homem e mulher, ou machismo e feminismo. Há muitos homens que se acham machistas, em contraponto, muitas mulheres feministas. E isso, quem perde é a casa, a família, os filhos, a sociedade e, consequente, na igreja, ao reino de Deus. Subtópico de número 3. O cristão, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram os papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina Van Bora, Susana Wesley, Sarah Kelly, Caria de Bowen, Ruth Graham. No contexto assembleano, Celina Martins Albuquerque, Lina News, Zilá Brito, Frida Vingre, Charles, Elizabeth Norton, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras, muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Nós precisamos focar neste último subtópico a importância das mulheres no reino de Deus. Aparecendo ou não aparecendo, tendo papel de destaque ou não, as mulheres têm papéis relevantes na sociedade e na igreja. Observe que no Éden, protagonista da história, a primeira foi uma mulher. E olhando para o contexto, Eva até relutou para não comer. Já Adão comeu sem questionar. Mas lá na frente, quando Jesus ressuscita, a primeira mulher a ser apresentada à ressurreição e à salvação foi Maria Madalena. Deus quer usar você, mulher, em todo tempo. Pois bem, encerramos aqui o nosso trimestre e queremos desejar a você uma excelente aula no próximo domingo. E que Deus nos abençoe e até o próximo trimestre. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.